Primeiro vídeo do nosso canal no YouTube, primeiro vídeo do nosso encontro Olhar Filosófico. Nós vamos começar essa conversa contando para vocês uma história inusitada de uma briga que eu presenciei na padaria. Acordei cedo, fui para a padaria comprar pão e cheguei lá, estava tendo uma confusão generalizada e eu fiquei observando aquela situação, o que estava acontecendo e achei muito interessante. Nós vamos conversar sobre como as pessoas mudaram seus princípios, sua forma de entender o que é certo e errado, né? O que aconteceu? Tinha uma mulher, loira, alta, que estava no caixa e tinha um homem na fila. E pelo que eu entendi, a fila estava grande e a padaria tinha acabado de abrir, eram 6 horas da manhã, então não tinha ninguém no caixa. As pessoas estavam ali ocupadas montando a mesa do café da manhã e as pessoas foram para pagar no caixa, começou a ficar uma fila e esse homem ficou nervoso e começou a reclamar em voz alta que não tinha ninguém no caixa. E essa mulher, que era a primeira da fila, que já estava sendo atendida, ela se virou para trás e começou a discutir com o homem, defendendo a funcionária da padaria, que era uma mulher. Então, no momento que eu cheguei, estava o homem reclamando que ele precisava ir embora, que ele precisava trabalhar. E, de fato, essa padaria ela é em frente a um ponto onde param alguns ônibus corporativos. Eu morava em Vitória, no Espírito Santo, e ali parava o ônibus da Vale, da ArcelorMittal, e aí aqueles funcionários tinham que pegar o ônibus no horário muito certinho. Então, talvez aquele homem fosse um desses funcionários e, de fato, precisava passar na padaria ali rapidinho para comprar o café e ir embora. Então ele ficou nervoso, começou a reclamar, e aquela mulher que estava ali na frente, ela estava literalmente gritando com o cara que ele tinha que respeitar a funcionária, que a funcionária não tinha culpa daquilo, que ninguém merece aquele mau humor logo de manhã, e que se ele quisesse, ele que fosse para outra padaria. E escrachou o cara largou, ele cansou de discutir, largou assim o pão dele em cima da bancada e saiu andando nervoso. E a mulher ainda continuou depois, ainda soltando mais umas 3, 4 frases de lição de moral, porque ela colocou aquele homem no lugar dele e, enfim, acabou a situação. Eu achei muito interessante aquilo, primeiro, porque se fosse há 10, 15 anos atrás, provavelmente teriam mais pessoas nervosas na fila, ou no mínimo compreendendo o nervosismo daquele cara. Por quê? Porque nós somos de uma geração, você que está aqui assistindo, com certeza, é de uma geração onde nós víamos as classes sociais muito em termos do poder aquisitivo, do padrão econômico. Então, uma pessoa na situação de cliente, ela está consumindo um serviço de um prestador de serviço, de uma padaria, ou de uma loja, ou, enfim, de um fornecedor qualquer, e ela se sente a parte mais frágil ali, que quando é lesada, vai reclamar, certo? Então, o funcionário, na verdade, ele é só um representante de uma corporação, que é a padaria, certo? Então, havia uma certa solidariedade entre as pessoas comuns, entre os consumidores, contra pessoas que teriam maior poder aquisitivo, especialmente porque nós moramos no Brasil, é um país latino-americano, muito forjado numa mentalidade anticapital, certo? Pessoas pobres que são exploradas, então fica essa eterna luta de classes, né? E naquela situação ali, na verdade, havia uma certa sororidade entre aquela cliente e a mulher do caixa, que também era mulher, contra um homem aparentemente agressivo. Isso já nos liga assim, um sinal de alerta. Hoje as pessoas podem estar mais fiéis a grupos que a gente chama de identitários, baseados em cor da pele, baseados no sexo, no gênero, baseados em certas ideias, certas ideologias. Então, a coisa se pulverizou mais. Já não são mais pobres contra ricos, mas diferentes grupos de identidade. E isso torna o jogo social de relacionamentos mais confuso, Não que eu defenda a outra visão, é apenas uma mudança de perspectiva. Nós temos uma fragmentação maior. E isso traz uma confusão de gerações, entende? Talvez aquele homem tenha ficado muito surpreso daquela cliente que também estava sendo prejudicada por ficar naquela fila, de repente defender a padaria ao ponto de falar, se você está achando ruim, vai para outra padaria. Não só o aspecto da sororidade entre mulheres ali, mas havia uma clara rejeição à agressividade daquele homem, que na verdade não estava sendo agressivo com ninguém, ele estava apenas falando alto, esbravejando, mas parece que nós estamos numa geração que não aceita isso muito bem mais. Essa coisa de você se revoltar, se indignar
e de repente levantar a voz, é percebido como, né, especialmente se vem de um homem, né, isso pode ser percebido como violento, como um ataque, ainda que ele tivesse no seu direito, porque como eu falei, a padaria abriu, tem que ter uma pessoa no caixa, e a fila realmente estava bem grande, né? Então, essa rejeição a um aspecto tão natural do ser humano, né, e de qualquer animal, qualquer ser que vive em comunidade, que é esse senso de defesa, esse senso de luta, né, essa ideia de uma mentalidade baseada na paz, na conciliação, na comunicação não violenta, né, na empatia, isso gera um paradoxo. Porque, como eu estava falando, né, a sociedade está mais fragmentada, você tem mais grupos identitários, mas as pessoas estão rejeitando os conflitos, então por que elas vão se filiar a esses grupos, entende? Quanto mais grupos você tem na sociedade, mais chance você tem de conflito. Porque as pessoas estão defendendo o seu grupo, né, a sua identidade, contra aquele que pensa diferente. E hoje são muitas pessoas pensando de muitas formas, políticas, culturais, ideológicas. Então você tem uma confusão muito grande de pessoas à flor da pele, porque elas podem se sentir agredidas como mulher, como pessoa negra ou mestiça ou branca, enfim, como pessoa gorda ou magra, ou como pessoa de esquerda, de direita, ou como pessoa defensora do parto normal ou da cesariana, entende? Nós temos muitas comunidades e, ao mesmo tempo, uma mentalidade permeando essas comunidades de não briguem, não discutam, não atacam, né? Não deixe o ódio crescer dentro de vocês. Então, é uma inflamação da vida social que não tem para onde dar vazão. Vocês percebem isso? E um terceiro aspecto que a gente pode observar é que isso cresce mais nas mulheres do que nos homens. Aconteceu uma coisa interessante também lá na padaria, que depois que o cara saiu, depois que a mulher saiu, um outro cara da fila quis meio que retomar a discussão e começar a falar alguma coisa, era um homem mais velho, e aí tinha um rapaz de coque samurai, um Enzo, né, como a rede social fala, e ele falou com o homem assim, calma, o dia está só começando, né? O dia está só começando, vamos ter calma. Mais uma vez, naquela coisa, paz e amor, né? Então, os homens modernos, eles têm sido forjados também a rejeitar esse tipo de conflito, esse tipo de tensão. Enquanto as mulheres parecem estar sendo mais inflamadas, até pela identidade de grupo, né, que o feminismo gera, né, inflamadas a levantar os seus direitos e levantar voz. Isso cria mais um paradoxo social, porque em muitas situações são os homens que precisam defender as mulheres, né, mas se os homens estão acuados, quem vai defendê-las, entende? Então, isso é um conflito de valores, de princípios, que tem tudo a ver com a educação de filhos. Porque as crianças, elas interpretam o mundo e o que é certo e errado não apenas a partir do que você ensina para elas em casa, mas a partir do que elas observam no dia a dia, na vida corriqueira. Se você tivesse com seu filho na padaria neste momento, provavelmente ele te perguntaria depois: por que aquela mulher ficou nervosa com aquele homem? Por que aquele cara estava falando para o outro cara ficar calmo, parar de discutir? Mas aquele cara não estava certo? Entende? Esse tipo de confusão social, ele gera uma confusão na cabeça do seu filho, porque ele não sabe mais como interpretar quem está no direito, quem está na verdade e quem está numa mentira, numa ilusão, num falseamento, entende? É uma confusão de critérios. E isso é um aspecto da nossa cultura geral. Não adianta você confiar apenas na cultura escolar, ou na cultura familiar, ou na cultura eclesiástica de igreja que você oferece para o seu filho. Ele está cercado de uma ampla cultura social, política, cultural, artística, que em algum momento pode funcionar. Sabe aqueles redemoinhos no meio do rio? Teve até um ator global, né, que estava fazendo uma novela, esqueci o nome dele. Ele estava com a Camila Pitanga, lembra? Gravando uma novela num rio e ele entrou em um desses redemoinhos e foi sugado para o fundo da água. A cultura geral ela pode funcionar assim com seu filho. Você pode estar protegendo ele dentro de uma comunidade escolar, familiar, eclesiástica, mas de repente o seu filho circulando pelo mundo, ele cai em um desses redemoinhos, em uma dessas confusões ideológicas, confusões de princípios de critérios, como eu falei, para interpretar a realidade. Então, este canal, aproveitando que esse é o primeiro vídeo, esse canal é um convite também para que você tenha interesse
em compreender o que está acontecendo no nosso mundo. Não adianta você pensar como uma pessoa conservadora, como uma pessoa cristã, como uma pessoa que tem os princípios dos seus pais e avós. Se no mundo inteiro está acontecendo uma maré que está puxando todo mundo numa outra direção. Você precisa saber para onde você está sendo puxado para você poder fazer resistência, certo? Vocês vão ver que nossas conversas aqui vão ser muito fundadas nesses pequenos fatos do dia a dia, mas que apontam para nós aspectos culturais e ideológicos fundamentais para nós protegermos as pessoas que a gente ama. É isso, pessoal. Nos vemos no próximo encontro. Um abraço. Até mais.